Muito bem, pessoal. Então, como nós havíamos visto já, né, tratando sobre lógica, né, nós havíamos estudado, então, as proposições e os termos, a classificação das proposições e a classificação dos termos. Então, agora, tá, eu vou apresentar para vocês, tá, o quadrado das oposições. O que significa isso? Diante daquela, a gente viu que as proposições elas são classificadas quanto à quantidade e quanto à qualidade. Ou seja, a quantidade, se elas são universais, gerais ou particulares, a qualidade, se elas são afirmativas ou negativas. Perfeito? Então, diante dessa perspectiva, nós vamos classificar as proposições. E esse quadrado das oposições é um diagrama que vai estabelecer as relações possíveis entre as proposições. Então, a partir de um exemplo agora, eu vou tentar ilustrar para vocês como é que se dá essa relação entre as proposições. Ok? Vamos lá ver então. Todo S é P. Os termos aqui, né, que estão simbolizados, S e P, eles podem significar, vocês podem dar a eles o significado, né, mais que acharem que poderia ser atribuído, né? Poderia dizer, por exemplo, que o S se refere a sapato e P a preto, né? Então, todo sapato é preto, nenhum sapato é preto, algum sapato é preto, algum sapato não é preto. Muito bem. Então aqui nós vamos essa relação, esse quadrado, vocês podem ver que em cada um dos ângulos do quadrado vai ter uma letra, né? Que se vocês lembrarem lá atrás, quando nós começamos a estudar as proposições, eu pedi para que vocês usassem essas letras aí, né? Nos exemplos que nós trabalhamos lá no livro de vocês, né, quando nós vimos lá na página 112, lá no alto, né? Todo cão é mamífero, nenhum animal é mineral, lá tinha aqueles exemplos, eu pedi para que vocês nomeassem com A, E, I, O, né? Então, são os tipos de proposições que nós estudamos. Muito bem. Então, as proposições universais afirmativas, do tipo todo S é P, elas são proposições do tipo A. Tá? Então, esse quadrado ele vai denotar, ele vai apresentar para nós todas as relações que se estabelecem entre as proposições. Essas relações elas são de contrariedade, subalterna ou contraditórias. Tá? Então vejam só, todo S é P, ela tem como contrária a proposição nenhum S é P. O contrário de todo sapato é preto é nenhum sapato é preto. Okay? Isso é falar o contrário. Se eu quero dizer o contrário de todo sapato é preto, eu vou dizer nenhum sapato é preto. No nosso senso comum, ou na linguagem comum, normalmente nós iríamos dizer o contrário de todo sapato é preto, muitos poderiam dizer o contrário disso é todo sapato é branco. Tá? Na lógica, nós vamos dizer que o contrário de todo sapato é preto é nenhum sapato é preto. Ou seja, o contrário de uma proposição vai mudar apenas a qualidade. Ela continua sendo universal, porém, ao invés de ser afirmativa, ela passa a ser negativa. Então, quando eu quero falar o contrário de alguma coisa, eu não posso mudar a quantidade. Se ela é universal, ela continua universal. Se ela é particular, ela continua particular. Mas eu mudo a qualidade dela. Se ela é afirmativa, ela passa para negativo. Se ela é negativa, ela passa para afirmativo. A relação entre A e E, então, é uma relação de proposições contrárias, assim como a relação de I e O é uma relação de contrários. Ela assume né, o nome de subcontrárias. Né? Mas, da mesma forma, o contrário ou o subcontrário de algum sapato é preto, ou algum S é P, é algum S não é P, algum sapato não é preto. Tá? Isso é o contrário. Okay? Eu vou mudar apenas a qualidade, não vou mudar a quantidade ou a extensão. Quando eu estou falando de proposições subalternas, tá? As subalternas são aquelas proposições que elas continuam com a mesma qualidade,
afirmativas ou negativas, porém se muda a quantidade. Então, a subalterna de A é uma I e a subalterna de uma I é uma A. A subalterna de todo S é P é algum S é P. E a subalterna, por consequência, do I, né, algum S é P, é todo S é P. A subalterna de uma E, nenhum S é P, vai ser uma proposição do tipo O, ou seja, elas continuam negativas, porém muda-se a quantidade, né? Ela passa do universal para o particular. Ok? A relação de contrárias, ou de contraditórias, é a relação que muda tudo. Muda a quantidade e a qualidade. É essa relação em X, em diagonal no quadrado. Tá? Então, uma contraditória de uma proposição A é uma proposição do tipo O, e uma contraditória de uma proposição O é uma A. A contraditória da I é uma E, e a contraditória da E é uma proposição do tipo I. Anotem, pessoal. As contraditórias, uma proposição contraditória significa que é uma proposição que está negando. Quando eu quero negar a proposição A, eu vou afirmar uma proposição O. Se eu quero negar que todo sapato é preto, eu vou ter que dizer que algum sapato não é preto. Ou seja, eu vou alterar a quantidade do universal para o particular ou do particular para o universal e vou mudar a qualidade do afirmativo para o negativo ou do negativo para o afirmativo. Se eu vou negar, como é que eu faço a negação de algum sapato é preto ou algum S é P? Como é que eu nego essa proposição? Eu nego ela dizendo nenhum sapato é preto ou nenhum S é P. Ok? Então, a contraditória é a negação. Tá? A contraditória eu mudo completamente. Tá? Veja só, eu poderia dizer, mas eu achei que a negação, eu achava, né, que para negar a proposição todo S é P, eu falaria que nenhum S é P, ou todo S não é P, eu só colocaria o não. Não é verdade. Dessa forma, eu estaria falando o contrário. Tá? Eu não estaria negando, eu não estaria falando contraditório. Tá? O contraditório é a negação dessa proposição. E para negar, eu tenho que mudar a quantidade da proposição, universal ou particular, e a qualidade, afirmativo ou negativo. Ok? Aí também, aproveitando o exemplo do quadrado das oposições, eu coloco abaixo ali os desenhos, os diagramas, né? De como é que se representa cada uma dessas proposições. Todo S é P, tá? Um conjunto dentro do outro, né? Completamente dentro do outro. Eu estou dizendo que todo sapato é preto, né? Ou seja, não existe nenhum sapato fora do conjunto dos sapatos da cor preta, tá? Todas estão ali dentro. Então, o conjunto dos sapatos está totalmente dentro da cor preta, porém, eu estou também dizendo que nem tudo que é preto é sapato. Existem cintos, existem bolsas, existem computadores, existem carros que são pretos, né, mas não são sapatos. Ok? Então, todo sapato é preto, está aí simbolizado. Da mesma forma que se eu vou afirmar aí ao lado, né, nenhum sapato é preto, eu estou dizendo que não existe ligação ou não existe pertencimento entre o objeto sapato e a cor preta. Nenhum deles pertence ao outro. Então, eu separo os dois conjuntos. Tá? Quando eu digo que algum sapato é preto, tá? Eu estou dizendo que uma parte dos sapatos são pretas, a outra parte não é, de qualquer outra cor. Tá? Então, eu estou fazendo aqueles conjuntos, a intersecção dos conjuntos, e eu vou delimitar, eu vou marcar somente a parte da intersecção. Essa parte da intersecção significa a parte do sujeito que participa do objeto. Tá?
E do jeito, de uma forma oposta, né? Quando eu nego uma proposição particular, algum sapato não é preto, né? Ou algum S não é P, novamente eu vou usar a intersecção, mas eu vou demarcar aquela parte dos sapatos que não fazem intersecção ou que não tem ligação com o conjunto dos objetos ou das coisas pretas. Tá? Então, eu faço a demarcação daquela parte do conjunto. Então, veja só, como é que eu simbolizo uma proposição do tipo A? Sempre da mesma forma. Tá? Um conjunto dentro do outro, sujeito dentro do predicado. Totalmente. Como é que eu simbolizo uma proposição do tipo E, né, de forma, ou me utilizando dos diagramas, um conjunto separado do outro. Tá? Como é que eu simbolizo uma proposição do tipo I? A intersecção entre os dois conjuntos, né, assinalando a parte do meio, ali, a parte que faz a intersecção entre um conjunto e outro. Como é que eu simbolizo uma proposição do tipo O, particular negativa? Eu vou marcar a parte do sujeito que não faz intersecção com o conjunto lá que corresponde ao predicado da proposição. Ok? Então é dessa forma que a gente vai tratar da questão dos diagramas de Euler, né? Aqui aproveitando para tratar junto com o quadrado das oposições. Notem então, galera, que diante dessa perspectiva do quadrado das oposições, nós vamos ter uma série de conclusões lógicas a partir da análise dessas proposições. Independente dos termos que nós utilizarmos para compor as proposições, essas relações entre as proposições vão nos deixar certo algumas coisas. Como, por exemplo, entre as proposições contraditórias, né, as negações das proposições A e O e A, I e E, O e I, a relação entre as proposições contraditórias, nunca, em hipótese nenhuma, ambas vão ser verdadeiras ou ambas vão ser falsas. Quando uma é verdadeira, a outra é falsa. Quando uma é falsa, a outra é verdadeira. A relação de contraditória ou de contraditoriedade sempre vai apresentar essa relação. As proposições contraditórias nunca vão ser ambas verdadeiras ou ambas falsas. Uma vai ser verdadeira, a outra vai ser falsa. Ok? Isso é uma relação interessante. A relação de contrárias, tá? A relação entre A e E, nós vamos ter assim, elas jamais vão ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas elas podem ser falsas. Ambas podem ser falsas, mas não podem ser ambas verdadeiras. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Agora, se uma é falsa, a outra pode ser falsa ou não pode ser falsa, entende? Pegando como exemplo, tá? Numa relação de contraste, eu digo que todo sapato é preto, se essa proposição ela é verdadeira, a proposição nenhum sapato é preto, necessariamente ela vai ser falsa. Agora, se eu digo que todo sapato é preto, é falsa, nenhum sapato é preto, pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Então, as proposições contrárias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas elas podem ser falsas ao mesmo tempo. Okay? Já numa relação de subcontrárias, I e O, ou O e I, elas não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Entende? Então veja, cada relação de proposição vai carregar consigo, tá? Necessariamente uma relação com a sua correspondente, seja ela por contraditoriedade, por contrariedade, por subcontrariedade ou por subalterna. As subalternas são as mais complexas, talvez para se gravar. Não que vai ser necessário vocês gravarem isso, tá? Mas é para entenderem que a lógica ela é exata. A lógica ela é matemática, ela é exata. Por isso que não se trabalha, né, com uma condição de dúvida na lógica. Ok?
Então vejam só, essas relações elas são bastante complexas e vocês vão poder, no momento que vocês começarem a analisar essas proposições, vocês vão começar a perceber isso. Veja só, por que eu digo que a lógica ela é exata? Porque a lógica ela parte de princípios. Tá? Desde lá de Aristóteles, ele fundamenta os dois primeiros princípios, tá? E um terceiro princípio, na verdade, ele é criado mais tarde, tá? No período medieval. Mas esses princípios da lógica são aqueles princípios que dizem, olha só, na lógica não pode existir ambiguidade. A lógica ela é do campo da ciência exata. Quais são esses princípios? Vamos lá então. Dessa forma, nós vamos ter esses três princípios da lógica, né? O princípio da identidade, né, que ele vai versar sobre a seguinte expectativa aqui, né? Se uma proposição for verdadeira, ela será verdadeira. Uma proposição falsa é falsa. Tá? O princípio da identidade, a rigor, ele vai dizer que algo é idêntico somente a ele mesmo. Não existem duas coisas idênticas, algo é idêntico somente a ele mesmo. Então, se a proposição do exemplo anterior lá do quadrado das oposições, todo S é P, ela é verdadeira, ela é verdadeira. Tá? Princípio da identidade, algo muito lógico, né? Por isso, não por nada, nós estamos usando lógica. Tá? O princípio da não contradição, ele vai dizer que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O princípio da identidade, se ela é verdadeira, ela é verdadeira. O princípio da não contradição, ele só vai complementar isso. Ele vai dizer, bom, se ela é verdadeira, e em hipótese nenhuma ela é ou poderá ser falsa. Porque se assim nós afirmarmos, nós estamos nos contradizendo, tá? Porque uma proposição verdadeira ela nunca vai poder ser falsa ao mesmo tempo. Se o sapato ele é preto, então ele vai ser preto. Ele não pode negar essa proposição. Ele não pode ser o falso dessa proposição ou a negação dessa proposição, que seria algum sapato não é preto. Tá? Então, princípio da identidade, princípio da não contradição. E o terceiro princípio, tá? Que complementa também os dois primeiros, uma proposição ela é verdadeira ou ela é falsa, não existe outra possibilidade. Não existe uma terceira possibilidade. O terceiro ele é excluído. Ou uma coisa é, ou uma coisa não é. Não existe o pode ser, o talvez, o eu acho, o quem sabe. Não existem essas possibilidades. Ou é verdadeira, ou ela é falsa. Ou o que eu estou falando é verdadeiro, ou o que eu estou falando é falso. Não existe meia verdade, meia falsidade, talvez, tá? Se exclui toda essa terceira possibilidade. Okay? Então a lógica ela vai trabalhar com esses três princípios. Tá? O princípio da identidade, tá? Se algo é verdadeiro, então ela é verdadeiro. Não temos, né, o que analisar acerca disso. Tá? O princípio da não contradição, uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Okay? E o princípio do terceiro excluído. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. A proposição que eu estou afirmando ela é verdadeira, ou a proposição que eu estou afirmando é falsa. Perfeito? Muito bem. Tendo a lógica, então, partido, né, desses princípios, tá? E nós vamos ter, veja, esses princípios eles já são quase que naturais na nossa mente quando nós temos um discurso lógico. Quando é que eu falo que uma pessoa, por exemplo, ela se contradiz, houve uma contradição no discurso dela? É quando ela infringiu, por exemplo, o princípio da não contradição. Veja, eu não estudei o princípio da não contradição. Muitas pessoas não estudam o princípio da contradição, nem sabem que ele existe, mas sabem identificar que uma pessoa entrou em contradição, porque afirmou uma coisa num momento e no outro momento afirmou o contrário. Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. É falsa ou é verdadeira, porque senão ferra o princípio da identidade, no primeiro momento. Então vejam só. Esses princípios eles são inerentes ao ser humano, inerente à condição lógica ou na condição de pensarmos logicamente. Perfeito? Na sequência dessa perspectiva, tá? Então, o silogismo ele é
para ele ter validade, ele vai ter que ter essa compreensão lógica. Tá? E para concluirmos, então, agora nós vamos tentar identificar no silogismo os termos e dar nome a esses termos. Como eu havia mencionado já anteriormente, cada silogismo, cada argumento silogístico, ele é formado por 3 proposições, 2 premissas e uma conclusão, e 3 termos. Tá? Cada proposição vai ter 2 termos, e esses termos eles vão se repetir. Tá? E cada termo vai ter um nome. Vamos identificar então o nome desses termos. O exemplo que eu vou trabalhar com vocês, então, é esse, tá? Para estabelecer a nomenclatura dos termos. Todo professor de filosofia é sábio. Aqui eu usei um exemplo, tá? Nada pessoal, que é só um exemplo, né? Que se aplica na realidade, mas né, só para nós entendermos aqui. O silogismo que eu vou trabalhar, então, é a primeira proposição. Todo professor de filosofia é sábio. A segunda proposição, todo sábio é belo. E a conclusão, né? As 2 primeiras premissas, a terceira a conclusão. Logo, todo professor de filosofia é belo. Então, qual é a nomenclatura dos termos? Nós temos 3 termos aqui, né? Professor de filosofia, sábio e belo. Então, nós vamos ter 3 nomes dados aos termos aqui. Nós vamos ter que identificar o termo médio, nós vamos ter que identificar o termo menor e nós vamos ter que identificar o termo maior. O nome dos 3 termos, então a nomenclatura dos termos é termo médio, termo menor e termo maior. Ok? O primeiro que nós temos que identificar é o termo médio. O que caracteriza o termo médio? O termo médio, como está ali aparecendo em verde, né? Sábio, é o termo que aparece nas 2 premissas. Ok? Então, o termo médio, ele aparece nas 2 premissas e, obviamente, ele nunca vai poder aparecer na conclusão. Ok? Então, o termo médio é sábio. Por quê? Porque ele vai fazer a ligação lá na conclusão, ou ele é o responsável por ligar lá na conclusão o termo professor de filosofia e belo. Todo professor de filosofia é sábio, todo sábio é belo. O termo médio, então, o termo que está aparecendo nas 2 premissas é sábio, então esse vai ser o termo médio. Perfeito? Então, o primeiro termo que eu vou identificar é o termo médio. É aquele que aparece nas 2 premissas. E só pode ter um termo médio, obviamente, né? Depois, para identificar qual que é o termo menor e qual que é o termo maior, eu vou na conclusão. Tá? O termo que estiver ocupando a função de sujeito da conclusão, ele vai ser caracterizado como termo menor, que nesse caso é professor de filosofia. O termo que estiver ocupando a função de predicado da conclusão, ele é o termo maior. Tá? Então, professor de filosofia é o termo menor, sábio é o termo médio, belo é o termo maior. Sábio é o termo médio porque aparece nas 2 premissas. Professor de filosofia é o termo menor porque ocupa a função de sujeito da conclusão. E belo é o termo maior porque ocupa a função de predicado da conclusão.